Fala pessoal, tudo bem com vocês? Oda Cigarini aqui e esse é o primeiro vídeo do meu canal e eu estou muito feliz por poder estar entrando nessa nova etapa, nessa nova fase e poder estar compartilhando um pouco daquilo que eu tenho aprendido, que Deus tem me falado. E primeiramente, quero pedir para você deixa seu like nesse vídeo se você gostou, se você gosta desse tipo de conteúdo. Se você puder, inscreva-se no canal também, compartilha, ativa o sininho, porque assim o YouTube entende que esse tipo de conteúdo é relevante. E aí você também fica por dentro de cada vídeo que eu vou estar fazendo aqui. Os vídeos que eu vou fazer não têm a intenção de serem conteúdos teológicos, mas sim meditações, pensamentos a respeito da palavra. Então sim, a gente vai falar da palavra de Deus aqui, a gente vai falar daquilo que Deus tem ensinado ao meu coração, eu quero compartilhar um pouco disso, então eu quero pedir para você também, se você puder, deixa um comentário aqui embaixo para saber, para compartilhar, porque eu também quero que esse canal seja uma plataforma de crescimento para nós que somos igreja noiva de Cristo e que possamos crescer juntos, amém? Primeiro vídeo desse canal, primeira série que eu quero começar é falando a respeito de deserto. E provavelmente, se você for evangélico, talvez você já tenha falado um glória a Deus quando eu falei o tema dessa série. Porque o que acontece? Essa palavra deserto, ela é bem estereotipada no meio evangélico, né? No meio... Quando a pessoa converte, normalmente é muito estereotipada no meio evangélico. Então você vai ver pessoas não falando, eu tô passando por dificuldades, mas ela vai falar, eu tô passando por um deserto, passando por um vale. E interessante que no final do ano passado, eu tava lembrando de um diálogo que eu tive com um amigo há muitos e muitos anos atrás. E a gente falava a respeito de algumas canções que remetem ao deserto. E eu lembro que na conversa, eu falei pra ele, você já percebeu como que o pessoal usa deserto nessas músicas? Normalmente, deserto fala de uma coisa difícil, de uma temporada complicada, de um tempo de difíceis, né? E ele falou, é verdade, realmente, né? E eu pensei, por que então Deus mandaria o povo, quando ele tá falando lá do povo no Egito, falar pro faraó deixar eles celebrarem no deserto, adorarem ele no deserto? Esse deserto deve ser algo ruim. Lembro que a gente conversou sobre isso, as palavras ali, não lembro exatamente o que mais, a gente citou alguns textos ali na nossa conversa, mas ali o assunto acabou. E eu fiquei anos sem lembrar disso, até no final do ano passado. E sobre exatamente essa passagem do povo no Egito, que eu comecei a relembrar, estudar um pouco, eu quero falar sobre ela. Antes do deserto, a gente tem esse período de escravidão. Eu quero falar um pouco sobre as passagens ali do povo do Egito. Eu estou com um esboço aqui, algumas ideias, algumas coisas que eu pensei. E falando um pouco dessa história, a gente vê lá em Êxodo, narrando o povo, ficou 400 anos escravizado. E estava ali há 400 anos sendo feito escravo por Faraó, um faraó que não lembrava de José. E talvez você conheça a história, mas depois do povo clamar, Deus começa a levantar um homem chamado Moisés. E a história de Moisés é famosa, né? Moisés, aquele menino que é salvo da morte nos primeiros meses de vida, e aí ele acaba crescendo dentro do palácio, e aí depois ele foge para o deserto, ali ele constitui família, depois Deus fala com ele numa sarça que não se consumia, né? E levanta ele como libertador, né, do Egito. E é interessante porque quando ele volta, Deus começa a direcionar Moisés. E ele vai falando, Moisés, fala com o faraó. Só que Deus mesmo endurece o coração do faraó. É interessante isso. E ali a gente vê as famosas pragas do Egito, né? Certa vez eu estava vendo um estudo que fala que foram 10 pragas. Dessas 10 pragas, 9 delas era como se Deus estivesse destruindo os deuses do Egito. E ali, quando ele estava
destruindo os deuses do Egito, uma coisa que me chama a atenção é que justamente as pragas, elas não atingiam o povo hebreu. Era como se Deus já estivesse fazendo uma diferença ali entre o povo, o seu povo, e o povo que não era, que era desse mundo, né? E são 10 pragas. A 10ª, exclusivamente, atinge a todos. E quando a gente vê essa 10ª praga, qual que é essa 10ª praga? A 10ª praga é a morte de todos os primogênitos do Egito. Eu acredito que o Antigo Testamento, ele de alguma forma, em todas as passagens, ela vai apontar para Cristo de alguma forma. Então, muitas das reflexões que eu fazer aqui, que eu falar, vão tomar esse tom. E quando eu vejo essa 10ª praga, falando da morte dos primogênitos, eu faço uma referência direta à morte de Cristo. Por que eu digo isso? Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 11, no verso 4 e 5. Fala assim: E Moisés disse, assim diz o Senhor, à meia-noite de hoje passarei pelo meio do Egito, e morrerão todos os filhos mais velhos do sexo masculino, em todas as famílias do Egito, desde o filho mais velho de Faraó sentado em seu trono, até o filho mais velho da serva mais humilde que trabalha no moinho. Até mesmo os primeiros machos dentre todos os animais morrerão. Então não tinha distinção ali. Ele fala assim, morrerão todos os filhos mais velhos, e depois ele fala, desde o filho mais velho do faraó. E quando a gente vai para o Novo Testamento, tem uma conversa muito reveladora, muito forte e muito conhecida. Talvez eu chuto que seja o versículo mais conhecido, que é João 3,16, que fala aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando o autor aos Hebreus vai falar a respeito de Jesus, ele fala assim, lá em Hebreus, no capítulo 1, no verso 5 e 6, fala, pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse, você é meu filho e hoje eu gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. O autor aos Hebreus, ele vai falar que Deus, ao introduzir o seu primogênito no mundo, e aí quando ele fala desse primogênito aqui, eu me remeto lá atrás, quando Deus envia o anjo da morte ali para matar os filhos mais velhos do Egito. Eu acredito que ali o Senhor estava anunciando alguém. Porque para mim a morte dos primogênitos do Egito, elas apontam para a morte do primogênito de Deus, o que veio como unigênito e virou primogênito. O unigênito de Deus, ele precisou morrer para que todos nós fôssemos salvos e libertos. Esse é o primeiro passo, essa é a primeira reflexão da nossa jornada, e eu acredito que Deus vai falar muito ao nosso coração. E se eu puder deixar algo hoje de Deus para você, lembre-se que o primogênito precisou morrer para que nós fôssemos libertos, e essa é a realidade que a gente vive hoje. Então, se você ainda não declarou Jesus como seu único Senhor e Salvador, entenda, Ele veio, Ele morreu pelos nossos pecados, e agora, se a gente crê, a gente pode experimentar a vida dele hoje. Então, se você não fez essa entrega, faça uma oração simples e peça ao Senhor. Faça uma oração de arrependimento, fala, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu declaro que o Senhor é o meu único Senhor e Salvador, eu entrego minha vida ao Senhor, eu não quero mais viver dessa forma que eu estou vivendo, eu entendi que o primogênito já morreu, que o primeiro já morreu, o filho mais velho já morreu no meu lugar, e agora eu posso ser livre. E a minha oração é que você possa experimentar essa verdadeira liberdade. Hoje é o primeiro passo apenas. Eu não pretendo aqui criar doutrina, eu não pretendo aqui criar nada que a Bíblia não fala, mas eu só quero apresentar o Jesus que me libertou. E a primeira coisa que eu queria falar, e não pode ser de outra forma, é falar que o filho primogênito morreu no nosso lugar. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo para a gente experimentar a liberdade que nos conduz ao deserto é entender que o filho primogênito morreu em nosso lugar. Que você possa viver uma vida livre da condenação do pecado, que você possa entender que o pecado não tem mais poder, desde que você creia que você é, sim, filho de Deus,
através de Cristo Jesus, você pode crer nessa obra redentora, nessa morte que foi substitutiva, que tirou os nossos pecados. Você pode experimentar isso hoje. Que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo.